pessoal, vamos lá agora. A gente vai trabalhar a redação oficial. Então, independente do concurso que a gente tenha, a redação oficial pode ou não cair, tá? Algumas provas e alguns cargos, a redação oficial sempre cai. Por exemplo, é boa. Por exemplo, nossa. Aqui é ortografia. Para as carreiras policiais, quando a gente tem a banca CESP, geralmente ela vai cobrar sim redação oficial. Agora que a gente tem, né, um concurso para quem é área administrativa que está bem alta, que é o INSS também, na última prova, teve no edital redação oficial. É um assunto bem simples, não é difícil. A minha preocupação principal é decorar o manual de redação da Presidência da República. Só que eu tenho que decorá-lo inteiro? Não. As páginas que você tem que saber do manual são aquelas 30 primeiras páginas. Só que dentro das 30 páginas, você tem aí mais ou menos umas 15 só de modelo. Então, se você for mesmo compilar o documento, você vai ter o quê? Umas 14, 15 páginas, que é o que cai nas provas, tá? E só cai o que está lá. As bancas não podem inventar regras, porque o que está no manual é o que está previsto. Então, aí a gente tem redação oficial, tá? Você pode ter o seguinte, geralmente a gente vai ter dois nomes assim, ó. Ou você vai ter, geralmente vem como RCO, que é Redação de Correspondências Oficiais. Então, o que você tem que entender? Como é que as bancas fazem as provas? Nós temos aí dois tipos de questões, tá? Uma delas, a banca vai cobrar literalmente a teoria, especificamente o que está lá no manual de redação da Presidência da República. Você consegue, ó, baixar no site. É muito fácil isso daqui, não tem dificuldade de você conseguir o download dele, é bem tranquilo. Então, esse manual aqui é o que rege todo tipo de documentação que tem questão de redação oficial. Às vezes, os editais cobram, por exemplo, manual de redação da Casa Civil. Às vezes, alguns editais cobram especificamente o manual daquela unidade, daquele órgão. Aí você tem que sempre olhar o edital. Mas, geralmente, a maioria das provas cobra o manual de redação da Presidência da República. E a banca vai cobrar de duas maneiras. Ou ela cobra a teoria literalmente, como tem lá no manual, ou ela faz questões de adequação. Por exemplo, a banca pede para que você verifique se o texto está adequado para compor uma correspondência oficial. Quando é só a teoria, você vai só na teoria, né? Não tem muito o que fazer. Você vai literalmente ter que saber o que está no manual. Quando é adequação, aí você pode ter adequação às regras, adequação à linguagem, pode ser adequação à gramática. Então, você pode ter aqui, ó, vários tipos de questões e vários tipos de problemas, tá? Você pode ter uma adequação à linguagem, pode ser uma adequação às características da redação oficial e pode ser uma adequação também à estrutura gramatical, então à gramática. São esses três pontos principais que são cobrados quando nós temos questões que envolvem a adequação do texto a uma coisa oficial. Sempre vai ser assim. Então, qual que é o nosso cuidado? Você tem que decorar a teoria, né? Bem fácil, né? Decora a teoria e a gramática que você nunca erra. É bem fácil, né? Você decora toda a teoria, decora toda a gramática e nunca vai errar. Brincando. Não é só isso. Eu tenho que entender a lógica. Mas são dois tipos de questões que vocês vão encontrar nas provas, tá? Ou somente a teoria, ou somente a adequação. E isso não é uma banca ou outra. Todas as bancas, CESP, FCC, as bancas, quando elas trazem questões de redação oficial, elas podem ter dois tipos de questões, tá? Ou só a teoria, ou a adequação do texto, assim, o texto está adequadamente correto para compor uma correspondência oficial. Daí você tem que olhar se está certo ou está errado, tá? Então a banca vai fazer muito isso. Qual é o nosso cuidado em relação à redação oficial? Primeiro ponto que nós temos que saber aqui. Primeira importância é características. Eu preciso saber quais são as características. Aqui, a gente tem que ter cuidado, porque as bancas costumam misturar característica de um texto dissertativo com a característica de um texto oficial. É diferente. As características estão determinadas no manual de redação. Então, não pode ser nenhuma característica fora do que está ali, tá? Para a gente decorar bem, nós temos aqui, ó, as siglas, tá? Ó, FLICO.
Então, aqui nós temos quais são as características importantíssimas da redação oficial. Primeiro, formalidade, tá? A formalidade diz respeito ao emprego dos pronomes de tratamento. Nós temos a linguagem, essa adequação à linguagem aqui. Temos a impessoalidade, temos a concisão, temos a clareza e temos a uniformidade, tá? Uniformidade. Então, aqui são os aspectos, as características da redação oficial. Fugiu disso daqui, está errado. Nenhuma outra característica pode ser atribuída a um texto oficial. São essas daqui. Então, a formalidade. Formalidade diz respeito principalmente aos eu já ia falar PR, não. Pronome de tratamento, tá? Os PRs. Não. A formalidade diz respeito aos pronomes de tratamento, ao emprego adequado desses pronomes de tratamento. A linguagem sempre vai ser a norma padrão, tá? Não existe padrão oficial de linguagem, não existe uma linguagem específica do manual, não existe uma regra só do manual, não. O manual de redação, ele segue o que tem na norma padrão da língua portuguesa. Impessoalidade, bem importante, isso daqui cai demais. Por quê? Quando eu falo em impessoalidade, veja só, se eu falo assim, gente, faça uma redação que ela é impessoal. Qual que é a característica que a gente pensa assim, em redação discursiva? Texto impessoal é um texto que não vai em terceira pessoa. Que é o contrário. Texto que vai em terceira pessoa. E não pode ser escrito como eu posso, eu acredito. Isso no texto dissertativo, redação, prova discursiva. Para a redação oficial, isso não tem nada a ver. Qual é a característica da impessoalidade? Quando eu componho um texto, você tem assim, alguém faz o texto, aí você tem o assunto e você tem aquele que recebe, tá? A impessoalidade faz referência a esses três aspectos aqui. O texto não pode ter marcas pessoais, marcas individuais de quem faz o texto, do assunto e de quem recebe. Ou seja, eu não posso ter adjetivações. O senhor, Vossa Excelência é muito bondoso e muito colaborador, não sei o que lá, não sei o que lá. Não posso adjetivar alguém. Não posso falar assim, o assunto aqui do documento é o pedido de alguns equipamentos de informática, porque o setor precisa muito desse equipamento para desenvolver bem o seu trabalho. Nós estamos aqui sobrecarregados. Também não faço isso. Todo o texto oficial marca impessoalidade. E a gente só tem que decorar o que o manual traz. O texto tem que ser impessoal como? Quem faz, que é o autor, quem escreve o texto, não pode ter marcas individuais. O assunto não pode ser valorado. Não posso eu dar minha opinião sobre o assunto pessoal, de jeito nenhum. Eu também não posso puxar saco. Essa é a lógica. Eu não posso escrever algo colocando marca pessoal, minha. Não posso dar opinião sobre o assunto e não posso puxar saco de ninguém. Se tiver alguma coisa nesse sentido, o texto não garante a característica da impessoalidade, tá? E uma das características mais importantes que prejudicam a impessoalidade é o emprego de adjetivos. Por que será que os adjetivos têm essa característica? Para que serve um adjetivo? Vocês lembram? Adjetivo? Caracterizar ou qualificar. Quando eu qualifico alguma coisa, eu dou uma opinião própria, né? Se eu falar assim, gente, olha só, esse apagador aqui é muito lindo. Alguém pode olhar assim, nossa, para mim isso aqui não é nada, não faz diferença nenhuma. Essa opinião é própria, eu estou dando uma qualidade. Eu estou atribuindo um valor que é eu que acho. Então, sempre que eu tenho emprego de adjetivos, tenho esse cuidado de perceber que o adjetivo no texto oficial vai ferir a impessoalidade. Porque você atribui algo que é particular e o texto oficial não admite isso, tá? Eu posso ter, no meu texto oficial, verbo em primeira pessoa, sim ou não? Posso. Posso. Tipo assim, considero necessário esse equipamento. Posso escrever o texto em primeira pessoa. Isso não compromete a impessoalidade, tá? O texto impessoal para a redação oficial
pode vir na primeira pessoa do singular, pode vir na terceira pessoa e não importa, pode vir no plural, não tem problema quanto a isso. O impessoal é quando quem faz o assunto e quem recebe tem marca de individualidade, eu tenho marca de qualidade. Então, quem faz mostra uma posição individual, dá uma característica individual, o assunto é valorado, eu estou dando uma qualidade, uma opinião, e eu puxo o saco de quem vai receber minha correspondência. Tá? Então, aí sim, só isso daqui. Fugiu disso, não é mais nada de impessoalidade. Concisão e clareza são muito mais vistos também, além disso, eles são vistos também como qualidades do texto. Tá? Além de serem características, são vistos como qualidades. Ou seja, concisão é quando você escreve muita coisa com poucas palavras. Ao invés de você escrever 5 linhas, você consegue fazer aquelas 5 linhas em uma só. Então, o texto oficial, ele pede concisão. Não é para você ficar enrolando. Ao contrário da redação discursiva, que você vai lá e faz aquele enrolation bonito. Não. Na redação oficial, não pode ter enrolação. O texto tem que ser curto, direto, objetivo. Escrevo para isso, porque eu preciso disso, por isso. E só. Percebeu que tem enrolação? Tem palavra demais, está sobrando, está muito enrolado aí o texto não garante a concisão. Tá? E a concisão e a clareza estão amarradas. Se o texto é conciso, quer dizer que o texto ele é direto, objetivo. Ou seja, eu garanto que quem lê vai entender o que eu quis escrever. O texto está claro, preciso. Por exemplo, a clareza vai de respeito muito mais àquela ideia dos empregos das vírgulas, por exemplo, do Helder. Se você colocar uma frase com ambiguidade, com duplo sentido, você não vai garantir a clareza. Aí não garantiu a clareza, o texto não tem característica que garanta isso no texto oficial. Então, são 2 características importantes. E a uniformidade é a parte de estruturação do meu texto, tá? A estrutura que ele tem. Eu tenho o quê? A estrutura, eu tenho a diagramação dele, eu tenho toda a parte que tem que ser mantida. Não posso escrever de qualquer jeito. Eu quero escrever assim. Quero começar hoje meu texto com o cabeçalho no final. Não tem. Tem que seguir um padrão, tá? Então, essas são características importantes que eu tenho do texto oficial. E eu tenho que saber, porque as bancas misturam, elas inventam. Tem uma questão da Sétima vez que ela colocou assim, que o texto tem que ter verbosidade. Eu acho que não foi o Herder que fez essa questão? Certeza! Surubalístico também. Mas verbosidade, isso não existe, gente. Não é padrão do texto oficial. Texto oficial tem que ter essas características aqui para a gente não errar. Se a banca coloca qualquer outra coisa diferente, está errado, tá? Vamos repetir para a gente gravar bem? Vamos lá. Características do texto oficial. Formalidade, linguagem, impessoalidade, concisão, clareza, uniformidade. Não esqueça, se a banca colocar qualquer outra coisinha aqui, está errado. Só vale isso daqui. Perfeito? Vamos lá para o outro. Agora, a gente vai falar um pouco, vocês podem acompanhar no material que eu deixei como ordem, tá? Ó, característica, daí falei da linguagem, pronomes de tratamento. Ai, que medo. Agora, você vê, seu cara de pau. A mãe do Tchê estava aí, eu tô aqui. A mãe do Tchê estava aqui antes, sabia? Lógico que eu sabia, por isso que eu não vim antes. A cara de pau é tão grande. É lógico que eu sabia que ela estava aqui, por isso que eu não vim antes. A mãe dele. Cara de pau. Veja só. Mas ela tá ali escondida. Colégio, ela tá ali, vou lá chamá-la. Vai no colégio. Sabe aquelas crianças que vão no colégio, não sabem brincar, se machuca e depois chega a mãe para dar bronca nos amigos no outro dia? É bem dessa forma. Só que depois, no outro dia, você sabe o que acontece com essas crianças, né? Chegou e veio, olha lá, mãe, foi ele que me machucou. E tomei um sabão. Mãe, tomei um sabão, tipo assim, não pode, meu filho, isso aqui não é assim, tal, machuca. Ele é um menino meio frágil, tem que tomar cuidado com ele. Aí, olha só, tomei uma comida de rabo ali. Brincadeira, viu? E foi, eu tava testemunho, isso é verdade.